boa tarde, meu povo. Deixa eu pegar o fone, peraí. Eu vou tentar colocar... Oi, Thaís! Boa tarde, eu vou tentar colocar o fone, porque como os meninos estão dormindo, eu vou tentar falar um pouco mais baixo, para eles não acordarem. Então, eu vou usar o fone, porque aí o microfone próximo, às vezes, fica melhor para vocês ouvirem. Boa tarde, meninas! Vamos lá? Live, perguntas e respostas. Anotei, tem muita coisa para ser falada, eu vou tentar fazer tudo. Deixa eu olhar a hora aqui, 3 horas em ponto, até parece que eu marquei horário com vocês. Vocês vão, quando estiver chegando quase a 1 hora, por favor, vocês vão me dando um toque. Olha, tá quase 1 hora, para mim não me esquecer, não entreter e não perder a live. Eu já ouvi algumas pessoas falando que parece que as lives estão ultrapassando 1 hora e não estão caindo, mas eu fico com receio de deixar e aí porventura cair e a gente perder, não ter como salvar. Então, quando estiver dando 1 hora, se vocês se lembrarem, por favor, me digam aí nos comentários. Eu selecionei, tiveram muitas perguntas boas na caixinha, algumas bem interessantes mesmo, e eu acho que vai ser muito interessante para quem for acompanhar a live. E eu espero que as pessoas que mandaram estejam aí, né, para que a gente possa interagir. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, vão me falando, por favor, aí nos comentários como que está o áudio, como que está a imagem, para que eu comece a responder, né? Enquanto isso, as pessoas vão sendo notificadas para nos acompanharem. Por favor, algum de vocês que estão aí, me digam como que está o áudio e como que está a imagem. Eu vou aguardar. Vamos lá, meninas, me digam aí para que a gente possa começar. Vamos lá. Vou aguardar. Vou deduzir que está tudo bem, que não tem ninguém reclamando, né? Tá ok? Obrigada, Caminho do Céu. Eu vou, tudo certo. Obrigada, Kelly. Então, vamos lá. Vamos começar, porque 1 hora voa. E tem muita pergunta interessante. Eu já vou começar com uma muito boa. Na verdade, são 2 perguntas, né? A primeira... até o perfil tem um nome de homem, né? Eu achei até interessante. Espero que seja também. Mas pode ter sido a esposa, né? Que mandou também pelo perfil do esposo. E pergunta assim: pensar na alfabetização do filho quando ainda não nasceu, né? O que está só nos planos, faz sentido ou acha que é ansiedade? Tem um pouco dos dois, mas faz muito sentido. Uma das dificuldades que nós temos hoje como pais que querem alfabetizar os seus filhos, que querem educar os filhos em casa, é justamente o despreparo, né? Quando a gente se vê ali diante da possibilidade, diante da necessidade de alfabetizar os nossos filhos, nós nos sentimos assim, e agora, né? Como que eu faço? O que eu faço? Como eu ensino? Então, só que, como a criança ainda não nasceu, não tem por que você começar a fazer cursos especificamente sobre alfabetização, né? Então, como você deve se preparar então? Para quem tem filhos muito pequenos, bebezinhos ali de 1, 2 meses, 6 meses, ou então, ainda como essa pessoa que mandou a pergunta, né, ainda não nasceu, está só planejando os filhos, às vezes é recém-casado ou vai se casar agora, está noivo, e já está pensando, né, já se decidiram por educar em casa, por dar uma educação domiciliar, e está pensando, né, se eu já devo me preparar. Sim, você deve se preparar, mas como? Se autoeducando, fazendo a sua autoeducação. Por quê? Nós não somos educados, a maioria de nós não são nem mesmo alfabetizados, né, letrados, nós não conhecemos a nossa própria língua, né? Então, quando você desenvolve a sua inteligência, você vai ter a capacidade de repassar os ensinamentos para o seu filho, né, ou para sua filha, como ainda não nasceu, a gente não sabe se vai ser uma menininha ou um menininho. Mas enfim, quando você se propõe a educar uma criança em casa, a primeira coisa que você tem que estar disposto ou disposta é a se autoeducar. É falar, olha,
Tudo bem. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você não se autoeducar, se você não se formar, se você não buscar o conhecimento e buscar desenvolver o gosto pelo conhecimento, você não vai ter o que dar para essa criança. Maia, tudo bem. Então, onde que eu busco isso? Tem 2 cursos que eu já fiz e o outro eu estou fazendo e estou gostando muito, muito mesmo. O que eu já fiz é o letramento, os graus de letramento do professor Rafael Falcon. Esse curso específico dos graus de letramento, ele dá o caminho. Ele fala, olha, para você, de acordo com os estudos, com as pesquisas que ele fez, ele elencou 5 graus do letramento, né? Partindo do 0 até o último grau, que seria ali, saindo do 0, o último é o passivo culto? Não, passivo culto é o primeiro. Deixa eu ver se eu pego aqui na minha anotação. Olha aí, ó. A segunda coisa que eu vou falar é justamente isso que tá me faltando agora, que é a memória, né? Deixa eu ver se eu acho aqui na minha anotação. Não é o passivo incipiente, passivo culto, passivo... Quem já fez o curso aí, vê se me fala aí. Passivo culto é o último mesmo, tá certo. Passivo culto é o maior, o grau maior, é aquele que a gente deve buscar. Mas todos nós devemos buscar pelo menos o passivo refinado, que é o anterior ao culto, que tem uma capacidade ali de desenvolvimento da língua, né, de acesso da língua, tem a capacidade de pegar um texto e ler e compreender e estudar, e textos complexos, obviamente. Então, eu recomendo você fazer, se você tiver condições financeiras, fazer o curso de letramento do professor Rafael Falcon e depois dele, o que eu estou fazendo agora, que é a formação básica do Instituto Borborema. Eu estou gostando muito, muito mesmo, e eu acredito que vai ser um curso assim que vai me ajudar muito na minha autoeducação neste ano, né, neste ano de 2021. Que eu já estou fazendo, mas esse curso ele é para ser feito mais ou menos em torno de 1 ano. Então, até o final do ano que vem eu vou estar fazendo esse curso. Então, eu recomendo, se você está buscando se autoformar, né, se corrigir os próprios erros da sua própria educação, você faça o curso da formação básica do Instituto Borborema. Né? Você vai lá no site deles, vai ter lá, né, tem algumas lives no YouTube também que eles explicam direitinho. Então, a melhor forma de você se preparar para essa criança que vai nascer é fazendo isso, é se autoeducando. E aí, quando a criança nascer, quando ela estiver lá por 1 aninho, mais ou menos, aí você pode começar a procurar cursos de alfabetização, a ler especificamente sobre as técnicas, os métodos, como aplicar, né? E desenvolver ali, descobrir o passo a passo que você vai seguir para alfabetizar essa criança. Mas, para aqueles pais que a criança está muito novinha ou que ainda não nasceu, a melhor coisa que se tem a fazer, e eu gostaria muito de que alguém tivesse me dito isso quando eu era mais nova, antes dos meus filhos nascerem. Estude, né? Corrija a sua própria formação, porque nós somos praticamente incapazes, eu falo por mim, né? Eu sofro muito para aprender as coisas, né? E a segunda pergunta que eu falei é justamente uma que me mandou, não na caixinha de perguntas, mas me mandou no direct devido ao stories que eu coloquei ontem fazendo a minha memorização. Uma das seguidoras perguntou assim, né? Por que da memorização, né? Qual que é a importância? Por que eu treino memorização? Para mim, né? Porque justamente por esse passo a passo que o professor Rafael Falcon falou. A partir do momento que você fez o curso dele, você descobriu aonde você está, em qual nível você está, você precisa querer avançar. E qual que é a principal ferramenta que você vai precisar para avançar? É a memória. Então, você precisa treinar a memória. E a memória, ela não é algo que você toma uma pílula e resolve. É como se fosse um músculo. Você precisa treinar, treinar e treinar. Então, você precisa desenvolver a capacidade de pegar um texto e memorizar. Então, eu estou com um grupo de amigas, né? Onde o esposo de uma delas escolhe os sonetos e nos propõe, e a gente faz a memorização, a recitação, a metrificação, para que a gente possa desenvolver a nossa própria inteligência. Então, qual que é a importância da memorização? É justamente treinar a sua capacidade de memória. E nós, da nossa geração, que passou aí pela educação moderna, que foi educado pela educação moderna, nós temos uma deficiência muito grande nessa ferramenta,
né, do nosso intelecto. Por quê? Primeiro porque nós não fomos instruídos a desenvolver a nossa memorização. E atualmente, tantas crianças que estão nascendo, né, as mais novinhas, como nós, adultos, estamos deixando essa capacidade ainda mais deficiente, porque nós temos lembretes de celular, nós temos aplicativo para lembrar de tomar um remédio, nós temos aplicativo para lembrar que tem um compromisso, a gente tem um aplicativo para lembrar dos aniversários, né? A gente precisa acordar, tem o despertador, a gente precisa ligar para alguém, a gente coloca o número na agenda, né? Você precisa lembrar o nome de uma pessoa, você salva em algum lugar, né? No caso aqui no Instagram você coloca para seguir, você não faz nem o esforço da sua memória, né? Antigamente, pelo menos eu já estou aí entrando na casa dos 40, então eu posso dizer antigamente. Então, quando eu era nova, a gente memorizava as coisas, a gente sabia o endereço de cor, a gente sabia CEP de cor, a gente sabia telefone de cor, porque não tinha celular, não tinha tablet, não tinha computador, não tinha esse monte de aplicativos. Então, hoje, o nosso ambiente, o ambiente moderno, ele leva justamente para que a gente enfraqueça ainda mais a nossa memória. E a memória é aquilo que vai possibilitar com que a gente estude, faça um curso e registre aquilo ali para o seu dia a dia. Para os nossos filhos, né? Por exemplo, você vai começar a alfabetização da criança e você está ensinando para ela que é um fone correspondente a uma letra. Se ela não tem a capacidade de memorização desenvolvida, o que acontece? Ela não consegue ficar unindo. Ou lembra ali naquela hora, aquela memória mais rápida, né? Mais de curto prazo. E aí, depois de uma semana, a criança começa a trocar fones, a esquecer, né? Ou não se lembrar, ou você mostrar a letra e a criança não lembra. Por quê? Ela tem uma deficiência na memória. Então, por que da memorização que a Maia faz? Porque eu preciso desenvolver a minha massa cinzenta para que eu possa ensinar os meus filhos. Então, se você se propõe a educar uma criança em casa, você precisa se esforçar para primeiro se autoeducar. E no caso aí das mães que, como eu, não tem tempo para parar, né? Porque os filhos já estão aí, já precisam aprender, já precisam ser ensinados, a gente tem que ir andando e trocando o pneu ao mesmo tempo. Então, na hora que dá. Então, quando que eu faço, né? A memorização? Quando dá. Né? Esse soneto que eu estava treinando ontem já tinha mais de uma semana, eu acho que era pra gente começar a treinar. E eu fui adiando. E aí o nosso chefe lá do grupo, né, falou assim: e aí, gente, vocês memorizaram? E eu, né, deixa eu correr. E as crianças foram brincar, e eu com a bebê no colo, e a gente vai memorizando, né? A gente encontra tempo para aquilo que é importante pra gente. Então, se você coloca a sua autoeducação como algo importante, você vai encontrar tempo, né? Você vai fazer como dar, né? Como der. Eu costumo dizer assim, não espere o momento ideal. A hora que as crianças estão dormindo, onde a casa está silêncio, onde você está disposta, onde você está sem sono, onde, né, não espere o momento ideal, o caderno ideal, o celular ideal, o curso ideal. Não espere o momento ideal, porque ele nunca vai chegar, né? Isso é uma desculpa da nossa preguiça, né? É uma preguiça velada, né? É algo que a gente coloca para não assumir que nós não estamos fazendo porque nós estamos com preguiça, porque é difícil. Estudar dá trabalho, é cansativo. Então, acaba que a gente começa a buscar muletas, né? E desculpas para justificar a nossa falta de vontade, né? A nossa falta de dedicação. Então, a memorização é muito importante. Então, vamos lá, que senão eu fico só aqui e tem muita pergunta. Vamos lá. Primeiro ano de homeschooling, pré-alfabetização, vai fazer 4 anos. O que é mais importante? Assim, no caso a pessoa colocou aqui o que é mais importante, mas eu vou compreender, assim, eu entendo que seja o que é mais importante ensinar, né? Aos 4 anos, se a criança ela ainda não começou a estudar, não tem um ensino ali regular, já estruturado, eu recomendo sempre começar pela consciência fonológica, tá, gente? Leitura em voz alta, consciência fonológica, fazer as atividades de coordenação motora, de psicomotricidade, né, que vai desenvolver o equilíbrio da criança. Então, isso é importante, né?
Na pré-alfabetização, a criança ali, a partir dos 3 anos, até os 5, eu digo, o principal é a oralidade. Oralidade. Não se preocupem tanto com os materiais auxiliares. Né? É importante você ter uma apostila que vai te auxiliar? Sim, porque não é sempre que você pode se sentar e ficar ali fazendo atividade dirigida com a criança. Né? Porque a atividade oral você precisa estar ali. Né? Algumas atividades de coordenação, se você não tem uma apostila para a criança treinar ali a coordenação motora fina, né, através de um traçado, você tem sempre que estar preparando alguma atividade prática, alguma coisa. Então, os materiais pedagógicos impressos, né, as apostilas, elas são auxiliares. Mas na pré-alfabetização, quando você vai começar com a criança, o principal é a oralidade. Pensem no desenvolvimento natural da criança. A criança, ela primeiro aprende a falar. Depois é que ela vai aprender a ler. Depois de aprender a falar e a ler, que ela vai aprender a escrever. Existe um processo natural. Então, o mais importante agora é você desenvolver a escutativa da criança, a memorização, a capacidade de concentração. Né? Não se preocupe tanto com a questão escrita. Né? Você pode investir em alguns materiais que vão te auxiliar, que vão ser importantes ali para te auxiliarem, mas não fique apegada demais a resolver fichas e mais fichas, né? Porque a apostila, ela muitas vezes traz essa ânsia de você querer fazer logo para falar assim, pronto, terminei, eu ensinei, ela cumpriu, ela sabe isso aqui, né? É uma forma da gente de autoafirmação, né? Não, eu ensinei, de tornar palpável, né? Ainda é por causa que a gente tem essa forma de educação. Mas na pré-alfabetização, considerando aí crianças de 3 e 4 anos, elas são muito novinhas. Então, elas precisam desse período de educação prática, educação na vida real, aprender na fala, na prática. Por exemplo, as minhas apostilas das consoantes e das vogais, que elas foram estruturadas a partir da consciência fonológica. Eu sempre falo com as mães, pode começar com ela? Pode, né? A gente tudo pode, mas às vezes nem tudo convém. Por quê? Vai fazer mal? Mal não vai. Mas quando você chega com a apostila, depois de você ter trabalhado a parte oral, a parte prática com uma criança, o olhar para ela, a forma dela acessar aquele material vai ser completamente diferente. Tá? A resposta que você vai ter da criança vai ser completamente diferente. Então, a apostila, ela é muito completa, essa das consoantes e das vogais. Mas só ela não vai fazer milagre. Tá? Igual, eu estou tendo resultados muito bons com a minha filha na aplicação dela. Nós estamos há bastante tempo, desde quando eu terminei ela, pouco depois eu já comecei, né, a trabalhar essa apostila com ela, e nós ainda estamos na parte 2. Por quê? Nós vamos devagar. Chegou em alguma letra que ela tem dificuldade, eu volto, eu reafirmo e vamos e repetimos quantas vezes forem necessárias. Não há pressa de acabar com o material, né, de finalizar o material. O importante é que elas terminem aquele material tendo sugado tudo aquilo que ele tem para ensinar. Então, o importante, antes de entrar com a apostila, faça os exercícios de consciência fonológica. Né? Quando as pessoas me perguntam, por onde eu devo começar? Comece pelos cursos. Comece pelo pré-alfabetização e pelo consciência fonológica. Né? Lá eu vou nos vídeos dar o passo a passo desenhado quase para você, como que você tem que fazer. Então, aplique do jeitinho que está lá. Que quando você já estiver finalizando, ou já tiver treinado todos os tipos de exercícios que tem lá, quando você entrar com a apostila, você vai estar trazendo para a criança tudo aquilo que ela já ouviu, que ela já treinou na vida prática, e quando ela for praticar ali nos exercícios e praticar na escrita, quando ela for contar a frase escrita, ela vai estar como se diz, familiarizada. Ela vai estar familiarizada com aquele tipo de exercício. E ela vai olhar o exercício de uma outra forma, de uma forma completamente diferente. Então, foque. Vai começar? Comece pelos exercícios orais. Vamos lá. O que é fundamental fazer com um bebê de 2 anos para uma boa alfabetização? Ainda bem que a pessoa colocou certa, né? Bebê. Até 2 anos a criança, ela é bebê. Então, do bebê, você vai fazer o quê?
Criança até 2 anos, você pode dar brinquedinhos, né? Existem vários brinquedos, várias brincadeiras que você encontra na internet também, que servem ali para estimular o desenvolvimento da criança. Mas uma educação dirigida, coordenada, ela não é necessária. O que uma criança, para que ela, quando chegue lá no momento da alfabetização, ela consiga se alfabetizar bem, ela consiga passar esse período da alfabetização bem. A criança, vocês podem se assustar, mas não é exatamente a leitura. A leitura ajuda? Ajuda. A leitura em voz alta é um ótimo exercício, é uma ótima ferramenta que você pode usar desde quando a criança está no seu ventre. Mas a criança ter uma boa rotina, ter uma estrutura familiar bem formada, ter horário para o banho, ter horário para a brincadeira, ter horário para dormir, ter um sono, uma quantidade de sono suficiente para a idade dela. Oi, Jaque. Então, essa base familiar, essa base ambiental, vai pesar muito no momento da alfabetização. Por quê? Quando ela chegar lá, ela é uma criança segura, confiante, tranquila. Então, tudo isso vai pesar muito mais quando você for começar a fazer atividades dirigidas e apresentar coisas abstratas para a criança. Oi, Lília! Ensinamentos abstratos, vai ser muito mais importante se ela tem esse ambiente estruturado, se ela tem ali uma rotina familiar, se ela tem a previsibilidade, se ela tem constância, e se você é uma mãe um tanto quanto tranquila, né, minimamente tranquila, para que você chegue lá nesse momento de começar a fazer atividades dirigidas para a criança e ela seja uma criança confiante. Ela vai te escutar, ela vai ser tranquila. Quando a criança é insegura, não tem horário para nada, né, vive num ambiente muito agitado, desorganizado, isso já é um predisposto para dar errado, né? Já é não é predisposto a palavra, mas enfim, já é um antecedente que vai fazer com que os momentos da alfabetização não sejam recebidos tão bem quanto deveriam. Então, a parte ambiental, rotina, estrutura familiar, uma vida tranquila, uma rotina tranquila é muito importante. Uma mãe segura vai gerar crianças seguras, né? Uma mãe tranquila vai gerar crianças tranquilas. Então, isso é muito importante. Então, além disso, Maia, além do ambiente, né? O que eu preciso, o que é fundamental? Aí sim, vai entrar. Até 2 anos, você pode, até 3 anos, né? Na verdade, isso não tem idade, mas desde muito pequenininha, por exemplo, com a Helena. Eu canto muito com a Helena, né? A Helena tem 4 meses, eu canto muito pra ela, faço barulhinho, faço brincadeirinhas, né? Giro ela na cama, né? Coloco ela pra se exercitar, né? Com a Clara Maria, que já tem 2 anos e meio. Então, eu treino muito brincar com ela, né? A pronúncia dos fones. A minha Clara Maria, de 2 anos e meio, ela tem uma dificuldade de fala em relação aos irmãos mais velhos, então eu foco muito nesse desenvolvimento da pronúncia, da articulação, no desenvolvimento da linguagem dela. Isso é muito importante. Então, até os 2 anos, o que é fundamental é leitura em voz alta, cantigas e coordenação, deixar tempo livre. Porque, na verdade, a coordenação você não precisa exatamente estar ali ensinando a criança a pular. Mas se você deixar ela sossegada, né, livre para brincar e com alguém para brincar, né, ela vai pular, ela vai correr, ela vai se exercitar, ela vai subir em árvore, vai te deixar meio doida da cabeça, né? Cada momento é um susto. Que a minha Clara Maria, ela sobe numa árvore que tem aqui em casa, né? Eu quase morro, o coração fica apertado, mas eu deixo, né? Quando ela tá numa galha ali segura, num galho seguro, eu deixo. Então, deixar a criança brincar também é fundamental. Então, qual idade inicia a pré-alfabetização? Eu não recomendo você começar a pré-alfabetização. Pré-alfabetização o quê? Dirigida mesmo, assim, com uma certa rotina, com algumas atividades mais orientadas, com um momento de leitura dialógica ali mais constante, mais estruturado, com uma certa constância a partir dos 3 anos. Como eu disse, até os 3 anos eu deixo brincar muito, eu brinco, desenvolvo a fala da criança, desenvolva a oralidade da criança no sentido também da escuta ativa, de cantigas, de rimas, né? Conto muitas histórias, leitura em voz alta. Então, isso já é
um terreno mais que fértil para o momento da alfabetização propriamente dita. Agora, na pré-alfabetização, para a alfabetização, que é a parte que você começa com os exercícios de consciência fonológica, a partir dos 3 anos. Eu, sinceramente, não recomendo antes disso. Filho fala bem e tem muito interesse por letras e números, com 4 anos. Comece pelas vogais? Se ele já fez, né, como ele tem 4 anos, se você já praticou com ele a parte de consciência fonológica, sim, você vai começar com as vogais. Mas se você ainda não fez nada com ele, eu recomendo que você vá lá, trabalhe a consciência fonológica de forma oral primeiro e aí depois você passe para os exercícios de apostila, né? Fique pelo menos ali, como ele já tem 4 anos, muito provavelmente o retorno, a resposta da criança vai ser mais rápida. Então, você fica ali pelo menos 4, 5 meses, até uns 6 meses fazendo só consciência fonológica de forma oral, e aí depois você pode entrar com as apostilas. E aí sempre vai ensinar fone, vai ensinar letras, sempre comece pelas vogais. Por quê, Maia? Porque as vogais, o nome dela já diz, né? É ela que dá voz. Né? É ela que dá voz, que faz com que a sonoridade exista, né? Que faz com que a palavra ela se forme e crie sentido. Né? Ela que dá sentido às consoantes. Né? Tanto que elas estão presentes com todas as consoantes, né? Elas precisam estar ali para que a voz da consoante, para que a consoante ressoe, para que ela soe. Então, sempre comece pelas vogais. Também porque são os fones que primeiramente a criança começa a pronunciar. A, E, I, O, U. Então, assim, são os sons que naturalmente a criança já vai começar na fala. Então, você começa sempre pelas vogais. Para iniciar as consoantes, precisa saber as vogais apenas no início das palavras, né? Não. No caso, ela precisa conhecer as vogais, né? Estar unindo, saber a pronúncia das vogais, estar unindo o fone com a letra das vogais, né? E de preferência já conseguir fazer os encontros vocálicos, ao menos oralmente. Renata vai ficar salva só por algumas horas, tá? Depois eu vou colocar ela como bônus em um dos mini cursos. Mas eu vou deixar algumas horas para as mães, como eu não marquei horário, eu vou deixar um prazinho ali, ela disponível. Então, onde que eu parei? Ah, sim. No caso ali, no ensino das vogais, você tem que chegar pelo menos no momento em que elas estejam fazendo os encontros vocálicos. Ai, ei, ui, au, né? E aí depois você já pode avançar para as consoantes, para o ensino das consoantes. Mas antes de começar com vogais e consoantes, lembrem-se, primeiro a criança tem que estar pronunciando bem os fones e, de preferência, já está associando o fone com a letra. Isso aí é um pré-requisito para que você avance para o caminho das apostilas, né? E se você for utilizar as minhas apostilas, eu recomendo primeiro a das vogais, depois a das consoantes. E toda das vogais. Quando você for utilizar, eu até anotei aqui a apostila das vogais, porque eu acho que essa pessoa que perguntou, ela me chamou no direct e ela tinha adquirido. Né? Então, assim, como você adquiriu a apostila das vogais, você vai aplicar e você vai ver que a apostila ela está formatada, ela está coordenada para que lá no final a criança termine já fazendo a leitura dos encontros vocálicos. E aí, terminou, você passa para as consoantes. Mas lembrando sempre, gente, eu repito, né? Depois de trabalhar a consciência fonológica de forma oral. Se você tiver que escolher, olha, Maia, de todos, como está de promoção, de todos os seus materiais, eu não tenho nenhum, não conheço, vou começar agora com a educação. O que eu compro? Compre o curso. Porque com o curso, você vai conseguir trabalhar vários meses com a criança, e aí depois, se você quiser, você volta e compra as apostilas, ou você vai poder também garimpar materiais gratuitos na internet, ou até adquirir de outros perfis, mas aqueles exercícios, aquelas habilidades, elas precisam ser trabalhadas. Então, independente, se você pode comprar, compre o curso e as apostilas. Claro, né? E você me ajuda. Mas, se você tiver que escolher, opte pelo curso. Tá bom? Ai, aqui vem uma espinhosa. Gente, deixa eu tomar uma água antes, que essa aqui é de doer. Eu até ia deixar ela pro final, mas eu falei, não, vou colocar no início, porque depois no final não vai dar tempo. Mamãe perguntou, o que é escrita espontânea? Tenho ouvido falar muito para 4 anos. A
Aí, assim, quando ela me perguntou escrita espontânea, eu já deduzi mais ou menos o que era, mas fui pesquisar para não falar besteira. Eu até anotei aqui. Vejamos o que é escrita espontânea. Vou me ajeitar aqui na cadeira, que é um assunto delicado. Como que você pratica a escrita espontânea segundo, né, a pedagogia moderna? Você pega um objeto, vamos supor que uma caneta, mostre o objeto e peça para que a criança fale o nome dele. E aí, ok, você vai falar para a criança. O que é isso? Ela vai falar, caneta. E na sequência, escreva de forma espontânea na folha. Aí eu já falo para vocês, por definição já está errado. Por quê? Se a escrita é espontânea, você não deveria estimular a criança a fazer uma escrita que deveria ser espontânea, né? Então, sim, por si só a definição, o nome dado para o exercício já é errado, por lógica, né? Por definição mesmo. Então, você vai pedir à criança para fazer uma escrita espontânea, que não é espontânea porque você está pedindo, não sei se ficou claro. Mas aí você vai pegar um objeto, vai mostrar para ela e vai falar, filho, o que é isso? Caneta. Ah, então escreve na folha, por favor, caneta. Tá. Aí você vai pedir para escrever numa folha, num quadro, no que ele desejar, no chão, né, na mesa, onde ele quiser. O importante, olha para você ver o que é a definição da escrita espontânea. É importante deixar a criança livre para escrever. Escolher as letras e a ordem de cada uma. A atividade de escrita espontânea não deve ser dirigida, copiada ou ditada. Ou seja, você vai estar incitando a criança a escrever errado, espontaneamente, só que não. Explico, trocando em miúdos. Se alguém te falar para você fazer o exercício de escrita espontânea com seu filho, e se for algum profissional, você vire para trás, e saia correndo sem olhar para trás. Porque isso aqui é pedindo para idiotizar o seu filho, tentando ser assim o mais delicada que a Maia consegue, né? O nome é a palavra assim mais delicada que eu consigo dizer é essa. Porque o que você está fazendo de fato? Você está incitando o seu filho a escrever errado. E depois você aplaudindo, nossa, que bom, você escreveu espontaneamente. E dizendo para ele que tudo bem. Ele pode escrever caneta com paneta, como paleta, como lateca. Ou seja, gente, isso não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum. Então, pelo amor de Deus, se você segue o Carinhos da Maia, se alguém te falar para fazer escrita espontânea, você corre. Porque isso aqui é loucura. Isso aqui é emborrecer o seu filho. Não existe isso. Prestem atenção, vamos parar para pensar nisso. A criança, ela não sabe escrever. É uma habilidade que ela não sabe. Né? Fazendo um exemplo aqui, é a mesma coisa. Uma pessoa que não sabe dirigir um carro e você mostra para ela, olha aqui, isso é um carro. Você pode entrar e dirigir do jeito que você quiser. Né? O jeito que você fizer aí, se você vai atropelar alguém, se você vai bater no muro, se você vai entrar de ré, se você vai pro lado, se você vai tombar o carro, não interessa. Tá ótimo porque é o jeito que você fez espontaneamente. Tem cabimento isso? Na escrita, na linguagem também não tem, gente. Se a criança ela não aprendeu a ler e a escrever, não existe várias formas de escrever caneta. Caneta é K-A-N-E-T-A, caneta. A sílaba K, a sílaba NE, a sílaba tá. E tem uma forma, uma ordenação, uma forma correta de escrever. Não existe isso de você pedir para a criança para fazer algo que ela não sabe fazer. E depois, nossa, que bom, é importante, você não precisa dirigir, você não precisa falar com ele, olha, caneta, escreve caneta, caneta, a. Não, você não pode dirigir a criança, você não pode colocar a palavra para ela copiar e você não pode ditar a palavra para a criança copiar. Ou seja, você vai estar mostrando o objeto e pedindo a ela para fazer qualquer garrancho numa folha e que tudo bem, está certo. Tem cabimento isso? Não tem. Então, pelo amor de Deus, se alguém te falar sobre escrita espontânea, corre. E segunda, Maia, mas e escrita? Por exemplo, sabe o que é escrita espontânea? Vou falar pra vocês. O que o meu filho fez esses dias. Quem viu no stories que eu coloquei, né? Ele foi brincar e ele pegou uma folha e falou assim, mãe, eu quero inventar... Na verdade, ele não me falou, né? Ele falou com o pai. Eu queria inventar uma história. E o pai dele falou assim, né?
vai, pode escrever e tal. E ele foi escrever um versinho. Eu acho que tem até escrito aqui. Eu acho que eu tenho um aqui que eu fiz a impressão. Tem. Ele escreveu assim: Epifania, autor José Francisco Valeriano. Um dia os reis magos viram a estrela e compreenderam que nascera algum rei. Então partiram para Belém. Quando chegaram, deram os presentes, mirra, ouro e incenso, e o adoraram. Isso foi uma escrita espontânea. Ele espontaneamente, da cabeça dele, foi lá e pegou o papel e escreveu. Eu não pedi para ele fazer. E não quer dizer também que eu ia chegar para ele, não, de forma nenhuma, você não pode escrever espontaneamente. Não é isso que eu estou falando. Se a criança pegou um papel e quis escrever, você deixa ele escrever. Só que o que eu fiz? Ele escreveu, acho que 2 palavras ortograficamente erradas. E na hora que ele veio, eu fui corrigir. Olha, filha, essa palavra aqui está errada, ela se escreve assim. Olha, neste caso, quando é futuro, você escreve assim. Quando você está se referindo ao passado, é assim. Então, eu fui corrigir. A escrita espontânea que aqui que eles estão falando, não. Isso aí, aplaudir, simplesmente lindo, maravilhoso e tá, tudo bem, beleza. Isso não é escrita espontânea, isso é emburrecimento espontâneo, tá, gente? Então, não quer dizer que se o seu filho quiser escrever algo, você vai desencorajá-lo. Não. Mas você também não precisa pedir para ele fazer, tá? Porque a criança, quando ela se sentir preparada, quando ela querer espontaneamente, ela fará. Mas igual, eu não peço meu filho para fazer um verso, para fazer uma produção dele, né? No exercício do estudo da linguagem, eu pedi para que ele fizesse um anagrama, que é um exercício diferente e ele superou as minhas expectativas. Mas um anagrama não é uma produção de texto, né? Eu não pedi para que ele produzisse um texto. Por que eu não peço? Porque ele não tem conteúdo para isso, ele não tem preparação para isso. Então, você não pede à criança para fazer algo que ela não sabe. Então, escrita espontânea, desta forma aqui, como as pessoas estão ensinando, corra, não faça. De jeito nenhum. Se você fizer, eu te excluo aqui do perfil. Vamos lá. Eu fico até nervosa com um trem desse, mas tá bom, vamos lá. Próxima pergunta. Mais sobre horários. Criança de 4 anos. Aqui, quando ela falou em horários, eu entendi como tempo, né? Quantidade de tempo. Porque ela colocou assim, ó. Criança de 4 anos. Quanto tempo de tarefinhas? Brincar mais ou mais tarefinhas? Aí, depende, né? Vamos lá. Depende como, Maia? Vamos lá. A criança tem 4 anos. Se ela tem 4 anos, o ideal é que você faça bloco da Maia. Ninguém quer. Eu bloqueio se pegar algum de vocês fazendo esse escrito espontâneo com os meninos. Sim. Não pode não. Mas vamos lá. Brincar mais ou mais tarefinhas? Eu acho que tudo tem que ter temperança, né, gente? Vamos lá. Se a criança ela tem 4 anos, ela é muito novinha ainda. Você não precisa correr para a criança aprender a ler e a escrever. Então, vamos lá. Nessa idade, dificilmente aquela atividade dirigida, sentada na mesinha com as apostilinhas ou ali no tapete fazendo as atividades orais, dificilmente, pelo menos aqui eu nunca consegui, mais do que 2 horas nos dias que eles estavam bem dispostos. Então, ali, a média aqui é 1h30. 1h30 de atividades dirigidas, a média. Nos dias que eles estão bem dispostos, ou que eles querem me agradar, né, para ganhar alguma coisa, né, porque tem esses dias também, ou, enfim, nos dias que eles querem, a gente consegue até umas 2 horas de atividades dirigidas ali sentado na mesinha, ou no tapete fazendo as atividades práticas. Eu não acredito além disso, porque a criança com 4 anos, ela não tem uma grande capacidade de concentração, ela não vai conseguir ficar muito tempo ali, sentada, fazendo as atividades. Pense você, se você tiver que ficar sentada na mesa, fazendo 1h30, 2 horas de estudo direto, você vai se sentir cansado. Então, a criança, mais rápido ainda. Então, eu recomendo isso. 1h30, 2 horas no máximo. Se a criança, né, tem vontade, porque tem criança que gosta, que pede mais. O José Francisco, no período de pré-alfabetização, ele era desse. A gente terminava o que eu tinha programado, ele pedia mais. Ele ficava muito tempo fazendo, né? Então, enquanto ele está pedindo, eu dou, né? Se ultrapassou o período que eu coloquei ali de 1h30, né? Se o momento
é possível, né? Se eu não tenho outras obrigações para fazer, se tem tempo para ele fazer mais as atividades, se eles pedem, eu dou. Só que o que eu faço e recomendo para vocês nesses casos, quando a criança é mais novinha e ela pede mais? Não, para você não predispor a criança, não ensinar a criança a deixar as coisas por fazer. Por exemplo, terminou as atividades, você fala assim, eu quero mais. Aí você pega mais uma, que geralmente são atividades mais simples, né? Você pega mais uma folha e fala assim, vamos fazer mais essa. Ah, mas eu quero fazer mais. Então, você nunca dá muito mais atividades do que ele vai conseguir. Vai dando aos pouquinhos a mais. Dá uma, se ele pedir mais, você dá outra. Se ele pedir mais, você dá outra. Vai chegar um momento que você vai dar atividades e ele vai começar a fazer e ele vai falar assim, ah, cansei, não quero fazer mais não. E o que você deve fazer nesse momento? Você deve pegar a criança e falar assim, olha, nós já tínhamos terminado. E você pediu mais essa. Como você pediu, nós vamos fazer ela até o final. E aí, depois, quando você terminar, você vai dar o limite lá, né? E aí você pode brincar. Aí a gente encerra. Se a criança pediu mais, não deixe que ela pare sem ter feito aquilo que ela pediu. Por quê? Porque senão ela vai vai desenvolver o mau hábito de deixar as coisas por fazer. Ou de pedir e depois deixar inacabado. Então, se a criança, você já fez ali aquele momento, né? E a criança pediu mais, vai dando aos poucos, para que no momento que ela se cansar, você, né, termine ali rapidamente e deixe. Então, não dê coisas demais, não coloque uma meta grande demais quando ele pedir, para que você não tenha que permitir que ele deixe inacabado. Então, vamos lá. Gente, eu não terminei nem a primeira folha ainda, já tem 40 minutos, o que é isso? Então, 1h30, 2 de estudo, né? E outra pessoa perguntou aqui quanto tempo de estudo diário para crianças de 3 anos e 9 meses é isso. Eu recomendo pelo menos 1h30, no máximo ali 2 de estudo dirigido, sentado, né? E aí, no decorrer do dia, você pode fazer mais 1, 2 horas de leitura em voz alta. Aí vai depender da sua disponibilidade, né? Eu gosto aqui pelo menos 1 hora de leitura em voz alta e 1h30, 2 de atividades dirigidas. Então, no dia, em média, é 3 horas, 3 horas e meia de atividades. Mas não passem isso e não é de uma vez só. Eu faço atividades dirigidas de manhã e leitura em voz alta à tarde. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo... Ah, tá. Horas de estudo para as crianças de 6 anos, também me perguntaram. Aqui, o meu filho tem 6 anos e a minha filha tem 4, né? Ele vai fazer 7, ela vai fazer 5. Eu faço o mesmo momento, a mesma quantidade com os dois. O José Francisco, que já tem 6 anos, conforme ele vai crescendo, ele não apenas vai ter mais capacidade de ficar um pouco mais, como também ele vai ter a necessidade, né? Porque ele não só vai aguentar ficar mais tempo, como também vai ter a necessidade, porque conforme vai ficando mais velho, vai avançando na alfabetização, os exercícios vão tendo uma complexidade maior. Então, muito provavelmente, fica mais tempo. Então, vá dosando a quantidade de tempo que o seu filho consegue. Se for necessário, divida em 2 momentos, se for possível também, né? Aqui eu não consigo fazer estudo dirigido em 2 momentos, de manhã e à tarde. Não consigo. Então, eu faço só de manhã e à tarde eu deixo para eles brincarem mais e eu fazer a leitura em voz alta. Mas se você consegue, adapte-se, né? Essa questão de horário, gente, é muito particular, porque vai depender da estrutura de cada casa. Por exemplo, aqui eu tenho que fazer as obrigações domésticas, então eu não consigo fazer horas e horas de atividades com as crianças, de ficar brincando com eles, de fazer atividade de manhã, de fazer atividade da tarde. Quando surge um momento, eu até faço, mas dificilmente surge. Então, vai aí da capacidade de concentração da criança, da capacidade que ela tem de ficar ali fazendo as atividades. O que eu recomendo é o quê? Se você for fazer mais de 1h30, dê um intervalinho entre esse momento, né? Igual que eu faço 1h30, mas não é 1h30 diretão. A gente vai, faz um pouco, eu paro, dou um lanche pra eles, deixo eles um pouquinho quietos, aí a gente volta e continua. Porque 1h30, assim, diretão, é muito difícil. Quero fazer um dos seus cursos para aprender a alfabetizar pelo método fônico. Por qual devo começar? Comece pelo combo, né? Pré-alfabetização e consciência fonológica. Gente, eu falo isso, mas parece que é porque eu quero vender, mas não é. Eu quero vender também, óbvio, né? Mas eu falo porque é de fato. Falo
assim, ó, de coração. É de fato. Tudo que tem lá é o que você precisa para começar e por trabalhar ali vários meses até anos com a criança, depender da idade da criança. Então, se você precisa começar, é como eu falei na resposta anterior, comece pelos cursos e, se for possível e necessário, você passe para as apostilas. Mas comece pelos cursos. Os cursos é que vão ser assim, aquilo que você não encontra em outro lugar. É prática. Eu pego pela mão e falo, olha, você tem que fazer isso, isso e isso de forma clara e direta, sem enrolação. Quem já fez, se tiver alguém aí, dá o seu testemunho aí, porque é isso. É você pegar, olhar e fazer. Simples assim. É o que eu queria pra mim quando eu comecei, então por isso que eu fiz assim. Outra pergunta. O que fazer quando a criança, apesar de conhecer os sons e letras, não consegue ler? Olha, eu não conheço a realidade, porque a pessoa só colocou assim. Então, eu vou partir do pressuposto de que a criança conhece apenas os sons e as letras. Se você ensinou apenas os sons e as letras, falta muito ainda para ela conseguir ler. Né? Tem várias etapas aí que você vai ter que seguir, vários tipos de exercícios, de habilidades que você vai ter que desenvolver para que a criança leia. Não é só eu ensinar para a criança que o A tem som de A, que o C tem som de K, que o D tem som de D, que o Z tem som de Z, e automaticamente a criança vai lá, vai ver o Z, vai ver o A, e vai ver o B, e vai juntar e vai formar a palavra. Não é assim. A criança ela não tem o conhecimento necessário. Você vai precisar pregar ela pela mão e ensinar para ela, olha, tem toda uma linha, né? Tem toda uma coluna ali para que você siga, um passo a passo, para que você desenvolva e chegue até o momento em que a criança vai compreender como é que ela vai pegar aqueles fones, pegar aquelas letras que representam aqueles fones que ela já aprendeu a unir e que vai formar uma palavra. Existe muita coisa entre aprender a associar os sons e as letras até a leitura. Então, se você ainda não sabe esse meio, vai lá, compra esses cursos, o pré-alfabetização e o consciência fonológica, que estão lá com 10% de desconto juntos, e faça tudo, sem pular etapas, tudo que eu ensino lá, do início ao fim. Ao final, ele vai estar lendo as palavras. Então, pela pergunta, o que dá a entender é que pulou etapa. Se você que mandou essa pergunta está aí você me fala se tem alguma situação específica aí que não foi colocada na pergunta. Mas se a criança só associou som e letra, ela não vai ler, tá, gente? Tem um bom caminho aí para seguir. Então, filha de 6 anos, dificuldade de concentração. As crianças hoje, elas têm muita dificuldade de concentração. Muita. Por quê? Nós, como eu falei lá no início, nós mesmos não somos treinados a nos concentrar. Porque a gente está aqui, igual, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, aí eu estou aqui lendo, e se tivesse alguma tela ligada, às vezes eu estaria olhando a tela, né? Quando nós vamos fazer algo, nós fazemos 3, 4 coisas. O famoso vício da multitarefa. A gente acha que é uma maravilha ser multitarefa, mas isso é uma... eu não posso falar palavrão, né, gente? Mas é algo muito ruim. Não faça isso, não seja multitarefa. A multitarefa que eu faço é só assim. Por exemplo, se eu estou fazendo algo que é automático, que não precisa de raciocínio, aí eu vou e coloco um foninho para escutar alguma aula, onde eu vou me concentrar na aula e não no que eu estou fazendo ali, que é automático, como, por exemplo, lavar uma louça. Isso dá para fazer. Agora, atividades que são intelectuais, por exemplo, eu não consigo falar com vocês e ler um livro ao mesmo tempo. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Eu não consigo escutar o que o meu filho está falando e o que o professor está falando. Então, sempre que você vai tentar fazer 2 coisas que exigem o intelecto, você vai parar uma para fazer a outra, ou você vai deixar automaticamente uma de lado e vai escutar só a outra. Então, a criança, pelo ambiente moderno mesmo, ela já vai crescendo e aprendendo a isso, a querer fazer várias coisas. Verifique se a sua filha não tem acesso às telas. Olha, gente, é meio clichê já ficar falando isso, né, da questão das telas, mas é verdade. Faça o teste, tire as telas das crianças, que você vai ver que a concentração dela vai melhorar. Mas
se você não quer tirar a tela e quer desenvolver a concentração, né? Ou independente de você tirar a tela, você tirando a tela você vai ter que desenvolver a concentração, busque atividades de vida prática, quebra-cabeça, jogos de montar, né? Exercícios ali de transpor líquidos e sólidos, alinhavo, aquelas coisas onde a criança ela precisa estar concentrada naquilo que ela está fazendo, né? Trabalhando a concentração dela para que ela consiga fazer. Então, uma forma de trabalhar é isso. Se a criança ela tem dificuldade de concentração, eu recomendo que você faça a lição do silêncio antes. A lição do silêncio ali em 3 minutinhos você faz. E, no caso, uma atividades práticas ou de concentração. Monta um quebra-cabeça, né? Algum joguinho de montar, algum desafio, algo que exija com que ela se concentre ali. Faça isso sempre antes de começar as atividades e aí vai melhorar. E, se possível, retire as telas. Meu filho tem 5 anos. Quando a letra R está no meio ou no final, pronuncia como L. Como ajudá-lo? No caso, essa aqui eu vou dar uma pesquisada antes, mas a depender, a criança ele já tem uma certa idade, né? 5 anos, a maioria das crianças já faz o R, né? Porque aqui é o R brando, o R do meio. Agora, eu não entendi porque a pessoa falou o R no final, como em tambor, né? Então, provavelmente, é uma dificuldade de articulação mesmo. Então, essa pessoa eu vou olhar quem que é e depois eu vou te responder pelo direct, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada antes. Mas, se eu não achar a resposta, o ideal é que você procure uma fonoaudióloga para te ajudar. Mas eu vou ver aqui nos meus estudos, ver se eu vejo algo direcionado nessa parte aqui. Tô perdida para montar o currículo, começar a alfabetização, né? Aí, a pergunta, a pessoa colocou, estou perdida para montar o currículo e começar a alfabetização. Então, pressupõe-se que já passou a pré-alfabetização, né? Você já fez os exercícios de consciência fonológica, né? A parte prática com a criança. E aí ela continua, né? Pensando em colocar a apostila vogais e consoantes, né? Ou preciso de mais material? Olha, as atividades das vogais e das consoantes, essas duas apostilas juntas, elas têm mais de 500 páginas. Então, se você for trabalhar bem a fundo cada uma das que tem lá, é suficiente para o ano. É suficiente. Eu te falo, aqui em casa, com a minha filha, nós vamos ficar mais de um ano com ela, só com a das consoantes. Então, eu acredito que seja o suficiente, sim. Né? E aí a pessoa até colocou, né? Matemática e catequese já definido. Quando você pensa em colocar mais coisas, o que vocês precisam pensar, gente? É que você já tem as atividades de matemática e de catequese que você quer fazer. Então, se você vai colocar a apostila das vogais e das consoantes, e aí você quer mais material, será que é necessário? Pergunto. Né? É algo que você precisa se perguntar. Será que é necessário tanta coisa? Então, o que eu recomendo? Comece, porque a educação domiciliar, ela não precisa ser como a escola, que você tem que comprar tudo agora no início do ano, que lá no final do ano que você vai precisar comprar de novo. Compre o combo das vogais e das consoantes e comece a aplicar. Se vocês terminarem, por exemplo, eu acho que a gente vai terminar em julho, nós estamos indo num ritmo muito rápido, nós vamos acabar antes. Aí antes, quando você começar a ver que está acabando, você começa a pesquisar o próximo passo, quais os outros materiais, seja aqui do Carinhos da Maia, sejam de outros. Então, você não precisa, escute, você não precisa comprar uma pancada de material agora no início do ano, para fazer com o seu filho. Eu até recomendo que você compre aos poucos. Isso é bom financeiramente? Sim, porque a gente não gasta tudo de uma vez. E é bom porque você vai amadurecendo. Vamos supor que eu falasse para você, olha, você pode comprar aqui o pacotão. Você compra das vogais, das consoantes, e aí depois as dificuldades ortográficas, né? Dá as 4 apostilas e no final vai ter os dígrafos se você fazer o seu planejamento. Só que conforme você for andando e aplicando com a criança, talvez ela não se adapte. Ou talvez ela apresente outras dificuldades que você precisa parar esta e trabalhar outra. Então, talvez você precise adicionar outros materiais. Então, você não precisa comprar tudo de uma vez, porque
você não sabe como que a criança vai reagir. Então, você ir seguindo é melhor, porque lá na frente você vai poder ver se a criança precisa de outros materiais anteriores a esse, né, de reforçar ensinamentos anteriores, ou se você já pode avançar. E aí não corre o perigo de você comprar coisas que você não vai utilizar. Então, na parte de linguagem, se você, repito, já trabalhou a parte de consciência fonológica, a apostila das vogais e das consoantes é suficiente para você trabalhar aí correndo pelo menos até julho. Se a criança corresponder, muito bem. Então, não saia comprando, seja de mim, seja de outros perfis, não saia comprando aquela pancada de coisa, porque você não vai utilizar. Então, isso vai gerar uma ânsia também, porque aí às vezes você quer imprimir tudo, encadernar tudo e fica aquela pancada de material, né? E aí você demora, começa a ver que a criança está mais lenta e você quer cumprir aquilo ali que você colocou e que você já imprimiu e você acha que não está avançando, e isso vai te gerar uma angústia muito grande. Então, vá comprando aos poucos que vai ser melhor. Vamos lá? Deixa eu ver o horário. Eita, Lele, falta 4 minutos e eu tenho umas perguntas aqui que eu preciso responder. Então, eu vou responder mais uma, vou encerrar e aí eu volto em outra pra gente terminar, tá bom? Aguentem aí. Deixa eu ver aqui. Tá, 4 anos. Ixi, essa aqui eu vou ter que ser na outra, porque é longa. Vamos lá. Indicação de livro com imprensa maiúscula para as primeiras leituras. Eu indico o perfil, porque assim, a indicação de livro eu teria que separar ali pelo menos uns 10, 15 livros para poder te indicar. E eu não tenho tantos livros físicos assim. Então, o que eu recomendo entre no perfil chamado Na Via do Saber. É de uma mãe de Brasília e ela reposta indicações de várias famílias. Então, lá tem muito livro, muito livro. Mas preste atenção, quando você for olhar o livro, não olhe apenas a foto e anote. De olhar a foto, achou a capa bonita, achou o título legal e já anota para comprar. Leia o post que ela repostou. Por quê? Às vezes é um livro que tem uma capa bonitinha, que tem um título legal, mas quando a mãe foi ler, ela viu algo que não era bom. Então, quando você for escolher lá, né, no perfil Na Via do Saber, leia o que a mãe falou sobre o livro, porque às vezes é um livro que não é bom. Então, para não correr o perigo de você colocar na lista um livro que não seja bom, aprendam a ler as legendas. Então, entra lá na Via do Saber e lá tem muita indicação de livro bom. Mas, eu até anotei aqui, cuidado, como você colocou que você quer o livro para treinar a leitura, vá com calma. Porque se a criança começou a ler agora, recente, não coloque livros para ler, porque por mais que sejam pequenas palavras, pequenos trechos, por exemplo, a minha Rafaela ela já está na leitura silabada, mas se eu pegar um livro para ela ler, mesmo que seja um livro fininho, ela trava, porque ela olha, nossa, eu vou ter que ler um livro, porque a leitura, gente, quando a criança está começando, é muito cansativo, muito cansativo. Então, quando ela vê que você colocou um livro cheio de páginas para ela ler, ela vai travar. Se a criança ela não tem uma predisposição para leitura, não tem um gosto específico atinado ali para leitura, ela não gosta mesmo, você vai travar. Então, eu recomendo que os treinos de leitura você procure fichinhas. Geralmente, vê aqui, eu acho que tem um post no perfil que eu coloquei um momento que eu estava fazendo a leitura com a Rafaela, uma fichinha assim, com uma pequena historinha, tipo de umas 4, 5 frases, umas 40 palavras no máximo. E aí ela treina a leitura nessas fichinhas. Para treino de leitura, eu recomendo que você continue, faça assim, e só passe para ler nos livros, a criança ler o livro, quando ela estiver boa. Eu vi que na interrogação ficaram umas 7 perguntas aqui. Quem fez, por favor, faça de novo na outra live, porque não vai dar tempo de olhar. Eu vou encerrar essa e volto pra gente terminar. Certinho? Beijo. Até daqui a pouco. Só vou finalizar e colocar pra salvar, tá bom?